Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Os prefeitos do Ceará estão sendo surpreendidos nesta quinta-feira com um aumento de 123% na primeira parcela do Fundo de Participação do FPM, dos municípios FPM, se comparado com os mesmos valores depositados em junho do ano passado. A notícia, como relata o repórter Sátiro Salles, é muito boa. As lideranças municipalistas ficaram surpresas com o aumento no valor da primeira parcela do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, a ser depositada nesta quinta-feira nas contas de 5.568 prefeituras do país. As 184 cidades do Ceará receberão como valor bruto um total de R$ 281.979.000, um crescimento de 123,66% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, mesmo aplicando a inflação, o valor ainda será superior ao montante total recebido em junho passado. Deflacionado, o resultado positivo fica em torno de 109%. A área de estudos técnicos da Confederação suspeita que este crescimento de 31% de janeiro para cá seja por conta da maior compensação de débitos do IR e o IPI, advindo principalmente de ação judicial. De acordo ainda com a CNM, ao considerar o desconto constitucional de 20% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o conhecido Fundeb, o primeiro decêndio do mês será como valores líquidos para 184 prefeituras do Ceará de R$ 180.466.000. A capital cearense, que concentra o maior número de habitantes, recebe nesta primeira parcela uma fatia de R$ 31.082.606. Dos 184 municípios, 20 serão contemplados com a menor fatia do FPM, ficando de forma individual com R$ 332.253 como valores líquidos. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa notícia, jornalista Beto Almeida, é muito boa para os municípios, especialmente para os prefeitos, que se queixam sobre as dificuldades para a execução de serviços diante das limitações financeiras dos municípios. Mas é bom que se relate, mesmo com todas as consequências e os impactos da pandemia da Covid-19, tanto os governos estaduais quanto os governos municipais estão sendo bem contemplados com recursos. E nesse caso, independente da ação do governo federal, o dinheiro do FPM, que é uma transferência constitucional, mostra também, Beto Almeida, que a economia está indo bem, porque esse dinheiro do FPM é consequência da arrecadação, da boa arrecadação tributária da máquina pública. A notícia é para ter um café da manhã bem mais saboroso nesta quinta-feira entre os municípios, entre os prefeitos do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor, a surpresa é positiva, como você falou, e chama a atenção pela a composição do FPM, que é exatamente o imposto de renda e o IPI. Significa, como você disse, que há um impacto maior dessas atividades, lógico, contribuindo para esse aumento na parcela de repasse do FPM. E um detalhe aí, Luzenor, é que mesmo considerando já o desconto, aquele desconto constitucional de 20%, que já está embutido aí, que é para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ainda assim, os repasses, quando tiram todos esses descontos, ainda superam o equivalente ao que foi repassado no mês de junho de 2020. Então, é uma notícia realmente que chega boa no momento em que os municípios, logicamente, sempre reclamam de gastos extras por conta da pandemia, por causa dos investimentos que tem que fazer na aquisição de material de saúde, de equipamentos, enfim, coisa que chega, Luzenor, e que dá sim uma aliviada. Agora, isso também, claro,
aumenta a responsabilidade dos gestores. Quando eu digo aumenta, Luzenor, é porque dinheiro que entra no caixa, ele não está lá sobrando, não. A gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Nada que entra no caixa do poder público está sobrando porque não tem o que fazer. Tem que ser muito bem investido, muito bem gasto. No caso aqui, por exemplo, a gente vê nos percentuais dados aqui, a gente olha pelo o percentual e o coeficiente de cada município, porque os municípios recebem os menores a partir de 0,6 e aí vai crescendo. Ainda assim, são percentuais significativos para um município pequeno, com um coeficiente de 0,6, Zenor. O valor bruto, por exemplo, aqui você percebe na média... Coeficiente 0,6 significa um município com menor população. Menor população. Um valor bruto, por exemplo, no decênio de junho, de R$ 225.965. Bruto. No líquido, isso significa dizer o quê? Descontado já o imposto de renda, descontado já aqueles 15% para a saúde, o PASEP fica 300... Conta feia é essa, jornalista Beto Almeida? Corrigindo, esse valor que você falou, R$225 mil, é o valor bruto. É o dinheiro da primeira parcela que os municípios receberam em 2020. E agora, na primeira parcela do FPM do mês de... a primeira parcela do FPM do mês de junho, que chega agora, Beto, 332 mil. Quero só que você atualize esses valores. Um crescimento de 123% em relação, se comparado junho de 2021 com junho de 2020. Não, tá aí, é verdade. Olha só. E 2020. Tem razão. Eu tô olhando o decente de 2020 para os municípios menores, que é R$ 225.965. É o valor que foi pago, na realidade, em junho de 2020. Comparando com o valor pago nesse junho de 2021, aí sim, Zenor, você tem razão, é que ficou nesse valor de R$ 322.252. E para você, ouvinte internauta, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, composto com outros de um conjunto de tributos pela União e que é distribuído IPI, para os municípios, IPI e Imposto de Renda. Esses recursos são as principais fontes de receitas para a maioria dos municípios brasileiros, como acontece aqui no Ceará. Como o assunto é dinheiro no bolso, Beto Almeida, o Senado Federal aprovou um projeto que pode dar proteção a quem tem dívidas mais elevadas. As informações com Carlos Silva. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei 1805/2021, que permite o tratamento mais justo para o consumidor superendividado. Um dos artigos da proposta estabelece a garantia de valor mínimo para sua subsistência durante a negociação do pagamento das dívidas. O projeto prevê ainda que o superendividado possa negociar ao mesmo tempo com todas as empresas credoras de forma a garantir um acordo mais justo, assim como é feito com as empresas. O texto, que tramita no Congresso desde 2015, agora vai à sanção do presidente da República. O economista Ione Amorim, integrante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, considera que com o novo texto, o importante é trabalhar na regulamentação para garantir a efetividade da lei. De acordo com o projeto, as autoridades regulatórias, como o Banco Central, as entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o Judiciário, terão, segundo o economista, um papel fundamental na regulamentação para garantir o que está proposto na lei. Outra mudança: o texto prevê a alteração do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso para garantir a concessão do crédito responsável como forma de prevenção ao superendividamento. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Essa notícia vai ser ainda melhor, jornalista Beto Almeida, se o presidente Jair Bolsonaro sancionar esse texto aprovado pelo Senado. Olha, Luciano, a expectativa é grande para que ele faça isso. Sabe por quê? Porque esse projeto está aí desde 2015 tramitando no Senado. E quando se fala agora, por exemplo, se o presidente sancionar, aí entra uma etapa importante, que é a regulamentação da lei. A lei está lançada, vamos ver se ele sancionar, mas aí precisa, Luciano, estabelecer os parâmetros de aplicação desse novo projeto. Aí entra o Banco Central, entra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário, para juntos trabalharem numa
uma forma de regulamentar o modelo, vamos dizer assim, de negociação que os consumidores super endividados poderão ter na hora de negociar com os seus credores. Uma novidade que eu achei interessante aqui, Luciano, por exemplo, se o consumidor ele tem uma dívida total aí com 10 credores, estou colocando aqui, hoje qual é a situação dele? Ele vai ter que ir negociando um a um, dentro das possibilidades dele, que nem sempre são as melhores. Claro, se ele já está endividado, muitas vezes desempregado, com essa nova lei, há uma possibilidade não, é real. Ele vai poder negociar de forma conjunta, como uma empresa faz quando ela está endividada. O que ela faz? Ela pode negociar, o departamento jurídico dela, de negociar essa dívida com o conjunto de credores dela. Aí o consumidor, pessoa física, agora vai dizer o seguinte, ó, vou negociar lá com os meus 10 credores. Tem um detalhe, eu só vou poder comprometer esse percentualzinho da minha renda, porque o resto é para minha sobrevivência, é o que a lei diz. Então ela garante a proteção da pessoa que está endividada, porque não pode exatamente comprometer a sua subsistência. E aí faz com que a pessoa simplesmente tenha disposição para poder, Luziano, sair da inadimplência. Porque eu acredito o seguinte... E ter fôlego para fazer novas compras. Claro, porque também, no fim das contas, é isso que interessa, Luziano, para a economia. A economia não quer consumidor inadimplente. Ele quer o consumidor pronto para comprar de novo. Para isso, ele precisa ser estimulado a pagar o que deve. É assim, isso que gira. Gira a roda da economia. São 7 horas e 29 minutos e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Vamos conversar sobre essa proposta da Câmara Municipal de Fortaleza, Luciano, que está autorizando aí a contratação de profissionais de saúde em regime de urgência. Sabe para quê? Acelerar a vacinação. Daqui a pouco. São 7 horas e 32 minutos. O governador Camilo Santana voltou a se reunir com prefeitos e deputados estaduais da base aliada após um longo período dedicado às ações de combate à pandemia da Covid-19. Camilo atualiza a agenda administrativa com os parlamentares e os gestores sobre a demanda de obras e projetos realizados em parceria do governo do estado com os municípios. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, foi um dos primeiros parlamentares a se reunirem com o chefe do Executivo Estadual. O deputado estadual Salmito Filho, do PDT, foi recebido nesta quarta-feira em audiência no Palácio da Abolição e na conversa com o governador Camilo Santana estiveram os prefeitos de Russas, Sávio Gugel, de São Luís do Curu, Chico Abreu, de Ubajara, Renê Vasconcelos, de Quixadá, Ricardo Silveira e a prefeita de Tururu, Ilzete Marinho, todos integrantes da base do grupo liderado pelo deputado estadual Salmito Filho. O governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, retoma essa agenda política e também de olho nas eleições de 2022, o longo período dedicado aí, como eu já falei, às ações, às reuniões com representantes do governo federal, com os próprios prefeitos e especialmente com o comitê responsável pelo acompanhamento da pandemia da Covid-19, fizeram com que essa agenda e esses compromissos fizeram com que o governador Camilo Santana ficasse um pouco mais distante dessa agenda política que já é voltada também para 2022. Até porque, Luciano, essa aproximação, vamos dizer assim, de forma mais política nesses diálogos que o governador está retomando com a sua base aliada, ela já vinha sendo realmente cobrada, né? Nos bastidores havia, sim, essa cobrança, até essa insatisfação no fato de que os aliados precisavam e sentiam a necessidade de estar mais próximos, sabendo, inclusive, como se comportar em relação ao pleito de 2022. Lembre-se, nós estamos há pouco mais de um ano e meio aí das eleições do ano que vem, Luciano, mas muita gente já está trabalhando duro, trabalhando aqui no cenário para 2022 em relação aos aliados, a formação de alianças, a formação de blocos, e o governador Camilo Santana, como a principal liderança que coordena esse grupo, logicamente entendeu essa necessidade, não vinha fazendo isso porque tinha uma boa justificativa, além de estar um tanto quanto distante do pleito em si, tinha também a atenção voltada e formada para a questão do combate à Covid. Agora não, esse cenário começa, de certo modo, estar sendo melhor conduzido e ele está reunindo essas lideranças. Olha, as cobranças, as proximidades, cada vez que um parlamentar, uma liderança se aproxima do governador, é porque existem, sim, cobranças também a serem feitas, inclusive para a ocupação de espaços aqui e no interior.
São 7h35, mudanças nas regras eleitorais em debate. O Carlos Alberto chega com informações sobre essa discussão que está acontecendo na Câmara Federal e um dos principais assuntos em debate é a possibilidade da volta do voto impresso em 2022. A Câmara Federal abriu nesta quarta-feira os debates sobre duas propostas de emenda à Constituição Federal que tratam sobre alterações nas regras para as eleições de 2022 e também sobre o voto impresso. Durante o debate, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que não há sistema imune ao risco de ser acusado de fraude e que, mesmo com voto impresso em outros países, políticos que perdem a eleição denunciam fraude, fato que para ele é da vida. O ministro declarou que se o Congresso Nacional aprovar e o Supremo Tribunal Federal, STF, validar a proposta de emenda à Constituição, vai ter voto impresso. Abre aspas, se o Congresso decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso, mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior, vai ficar parecido com o que era antes. Fecha aspas, expôs o ministro. O Brasil é um dos países que mais avançaram na tecnologia para agilizar o processo de votação e contagem de votos a partir da implantação da urna eletrônica. São mais de 2 décadas com esse modelo de votação e com o voto impresso foram eleitos governadores e parlamentares de todas as matizes partidárias e ideológicas. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Quando a gente fala em voto impresso, jornalista Beto Almeida, fica a ideia de que pode ser aquela cédula de papel que as novas gerações, há muito tempo, há mais de 20 anos, não conhecem esse sistema de votação porque nós temos a urna eletrônica, que para os especialistas, para muitas lideranças políticas, é um sistema seguro e sem ameaça de fraude. Agora estamos de volta com esse debate sobre o voto impresso, mas não é o voto impresso com a cédula para todos os eleitores. É um sistema que tem o voto eletrônico e, ao mesmo tempo, a impressão do comprovante de votação. Exatamente, Zeno. É bom você esclarecer isso e deixar claro aqui, porque tem muita gente confundindo com essa história, achando que nós vamos ter um retrocesso, que vamos voltar para a gente ir fazer a escolha nossa naquele voto de papel. Não é isso, não. Vai continuar a urna eletrônica. O que se está, na realidade, aqui discutindo é a ideia de imprimir um comprovante do voto que foi digitado na urna eletrônica. É apenas um papelzinho comprovando o seu voto eletrônico. É isso. Às vezes eu acho que tem polêmicas, Luzenor, que ganham uma dimensão maior do que deveriam. Eu, sinceramente, eu vejo a reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do próprio TSE, mas assim, o que há de mais em se imprimir realmente o comprovante do voto digitado na urna eletrônica? Se isso aumenta ainda mais a segurança, se isso retira questionamentos, inclusive em relação a fraudes que até agora não foram comprovadas, nada é bom que se diga, e esse é um dos pontos, inclusive, que os opositores do presidente Bolsonaro aproveitam para bater, porque ele faz a defesa desse voto, desse comprovante do voto eletrônico, né? Porque ele diz o seguinte, que segundo Bolsonaro, ele não tem dúvida de que tem fraude nesse sistema, mas ele não consegue até hoje questionar e comprovar essa fraude. Seja como for, qual é o problema, Luzenor, em se imprimir realmente um comprovante do voto digital? Então, se for aprovado, menos mal. Eu acho que esse é o menor dos problemas. Pré-candidatos a presidente da República pelo PSDB tentam chegar a um consenso sobre os critérios para a escolha nas prévias de novembro do nome que irá representar o partido na corrida pela presidência da República. Tem confusão no Ninho Tucano e as informações chegam agora com o Sátrio Salles. Com 4 pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o PSDB tem conflitos internos na definição dos critérios para a realização das prévias, que irá escolher o nome do partido nas eleições presidenciais de 2022. A reunião da última terça-feira não chegou ao consenso. E, nesse momento, os pré-candidatos são consultados sobre as mudanças nas regras da eleição interna. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dos pré-candidatos, defende o modelo de prévias presidenciais no PSDB
em que os filiados tenham 25% de participação na votação. Este formato, segundo ele, dá chances a todos. O governador de São Paulo, João Dória, outro pré-candidato, tenta viabilizar o aumento da participação dos filiados para 50%, o que, para muitos tucanos, desequilibraria a disputa. Somente o estado de São Paulo concentra cerca de 22% do conjunto de 1.360.000 filiados do PSDB, a maior fatia entre as unidades da federação. Os outros dois presidenciáveis, Tasso Gereissati e Arthur Virgílio, também foram chamados a participar da discussão na busca do consenso interno. A comissão responsável pela realização das prévias volta a se reunir na próxima terça-feira. Com informações dos bastidores políticos e da corrida presidencial para 2022, Sátiro Salles. O PSDB é o único partido que pretende concorrer à presidência da República que, nesse momento, tem 4 pré-candidatos. As demais siglas têm apenas um pré-candidato. E o PSDB, embora tenha muitos pré-candidatos, tem, nesse momento, pouca força eleitoral na disputa ou no sonho de voltar ao Palácio do Planalto. Muita confusão mesmo no ninho tucano, jornalista Beto Almeida. Pois é, Luciano, o que poderia, vamos dizer assim, significar um fato positivo, que é a existência de nomes a ponto de se colocar uma convenção para discutir essas prévias dentro do partido, acaba sendo ruim. Porque tem um peso aí que acaba, vamos dizer assim, tornando essa disputa desigual, que é o presidente, aliás, o governador de São Paulo, João Dória. Ele tem um peso fundamental. Lembre-se, é lá onde está o maior número de parlamentares tucanos, e inclusive o peso do pessoal que vota nessa convenção. Mesmo assim, mesmo com as regras já aí definidas na terça-feira, isso significa dizer que até a semana que vem esse jogo está aberto, e isso ainda pode beneficiar internamente o João Dória, que insiste em sair candidato a presidente pelo PSDB em 2022. Nós falamos há poucos instantes sobre possíveis mudanças nas normas das eleições gerais de 2022 e a Câmara Federal aprovou nessa quarta-feira a urgência de um projeto de lei capaz de salvar partidos nanicos da extinção ao criar um modelo de federação na tentativa de driblar as exigências impostas pela cláusula de barreira nas eleições. Por 429 votos a favor e 18 contra, parlamentares concordaram em dar prioridade ao texto do Senado de autoria de Renan Calheiros. O projeto prevê, jornalista Beto Almeida, que 2 ou mais partidos poderão se reunir em uma federação para que ela atue como se fosse uma única sigla. Ou seja, Beto, é uma volta aí um pouco do que nós tivemos de alianças proporcionais, que 2, 3, 4 partidos se unem para eleger parlamentares? Luciano de Oliveira, é exatamente isso. E olha só, quem estava apostando assim desesperadamente, por exemplo, nessa questão da federação, o PCdoB. O PCdoB hoje vive um dilema. Eu estou falando do PCdoB especificamente, mas logicamente porque é um partido tradicional, mas é um partido nanica, é um partido pequeno e teve dificuldades já nas últimas eleições com essa questão da cláusula de barreira. E pelo que foi aprovado até então, Zenon, a cada ano ia aumentando o percentual de número de exigido de votos mínimos para os partidos terem representação nas casas legislativas, e também, sabe o quê? Direito ao fundo partidário, porque isso é o que incomoda mais ainda. Para explicar melhor, quando você fala sobre o percentual de votos que cada partido tem para continuar existindo. Na disputa de 2018, a exigência foi para que candidatos à Câmara Federal somassem ao menos 1,5% dos votos válidos em 9 estados, com 1% dos votos em cada um deles. Em 2022, daí essa preocupação e esse debate sobre a federação de partidos, esse piso, ou seja, esse índice, irá pular para 2%, o que equivale a eleger 11 deputados. O piso aumenta de forma progressiva até chegar a 3% na eleição de 2030. Ou seja, é esse temor que os pequenos partidos têm ao apresentarem candidatos e não conseguirem somar esse número mínimo de votos para continuar existindo. Mas a reforma, Luciano, que foi feita, a reforma partidária, foi colocada para exatamente enxugar
hoje, a sopa de letrinhas que nós temos no país, que é a quantidade imensa. Nós temos 31 partidos políticos hoje no Brasil. E mais 30 na fila a pedido de registro 30, no pelo menos na TSE. fila. Exatamente. E a ideia foi exatamente essa. O que esses partidos, na realidade, representam? Então, da maneira como vinha, era um verdadeiro negócio se criar um partido político, colocar ele, por exemplo, para entrar em alianças partidárias, e aí a partir dessa reforma que foi feita, a ideia era fortalecer as siglas e fazer com que na realidade elas passassem a ter um projeto político eficiente. Do jeito que estão fazendo aqui, simplesmente vão fazer a possibilidade de fazer uma federação, reunindo um bando de nanico numa federação só para poder sobreviver. Ou seja, é o velho jeitinho brasileiro na história. Final da nossa conversa, jornalista Beto Almeida. Em 30 segundos, a Câmara Municipal de Fortaleza deu autorização ao prefeito José Sarto para contratação de pessoal na área da saúde? Exatamente, Luciano. Essa medida foi muito boa. Foi aprovada em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza. Para quê? Para agilizar a votação, aliás, a vacinação aqui contra a Covid na capital. Hoje, há uma dificuldade da Secretaria Municipal de Saúde, Luciano, em estar em vários pontos. São 53 pontos de vacinação agora nessa cidade. E precisa de muitos profissionais de saúde para atuarem. Então, tem que haver realmente uma contratação terceirizada de uma mão de obra, que é uma mão de obra especializada, para poder exatamente agilizar esse trabalho de vacinação da Covid. Final da nossa conversa. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, o nosso bom dia. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, até amanhã.